Olá, aqui é o Elmo e este é o canal Minutos com Jesus e você é bem-vindo sempre neste canal para ouvir as nossas mensagens. Neste momento nós estamos fazendo os destaques do livro do Apocalipse e hoje nós vamos iniciar os destaques do capítulo 5. E o capítulo 5 ele fala da preparação para a abertura dos selos que ocorrerá no capítulo 6º e 7º também. Muito bem, então nós vamos aqui falar um pouco dessa preparação, dar alguns destaques, desse capítulo 5, como eu disse, começando aqui pelo versículo 1 que diz assim: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Muito bem, aqui então o primeiro destaque desse versículo aqui é sobre um livro selado com 7 selos. Então, no presente capítulo, temos a continuação da administração programada pelo governo divino, para a aplicação, então, dos juízos sobre a terra, Nós estamos falando aqui das chagas do Apocalipse. E os 7 selos representam as 7 primeiras chagas, ou 7 primeiros juízos, O livro selado, então, ele contém o programa divino que se cumprirá sucessivamente até o capítulo 8, versículo 5 do presente livro, Isto não significa que não pode ser lido, mas que simplesmente a indignidade não permitia e por essa razão ainda não se encontrou ninguém ou não tinha encontrado ninguém que executasse a ordem celeste, então de abrir os selos, ou de abrir o livro. Também a autoridade legal, a fim de ser quebrado os seus selos. Observemos então as interpretações diversificadas quanto aos 7 livros misteriosos, Porque nós estamos falando que cada selo significa então um livro dentro deste grande livro, É como se fosse uma Bíblia apenas dos selos, Que nós temos então na Bíblia 66 livros, dos quais 27 do Velho Testamento e 39, aliás, 39 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento, perfazendo então um total de 66. Aqui no caso são 7 livros, Muito bem. A igreja cristã, ela pensa e reflete e chega à conclusão de que o livro ele exprime com toda a probabilidade o plano de Deus a respeito dos acontecimentos dos homens. Dos acontecimentos e dos homens, Tudo é fixado e determinado por Deus claramente, Nenhum ser criado consegue compreender o conteúdo deste livro. Um outro ponto de vista identifica o rolo com o livro da vida do Cordeiro, que aparece diversas vezes no Apocalipse, Conforme capítulo 3:5, 13:8, 20:12, 20:15, 21, 27. E então o livro da vida ele está escrito em todos os espaços livres porque contém uma multidão de nomes, conforme o versículo 7 e 9, No momento em que seus selos forem abertos, os nomes dos redimidos serão ou são revelados. Então, o rolo selado com 7 selos é o Antigo Testamento cumprido no Novo Testamento, claro, Jesus na sinagoga de Nazaré, a gente conhece bem esta passagem, Depois de ler do rolo de Isaías, do capítulo 61, versículos 1 e 2, ele proclamou, Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos, que também se repete em Lucas 4, 21, parte B, Jesus, assim, é o único capaz de levar toda a esperança profética do Antigo Testamento ao seu cumprimento, assim como Deus planejou. Então, o nosso ponto de vista, nós podemos dizer que o profeta Ezequiel, o profeta do cativeiro, cerca de 595 a.C., viu também um livro. Ou seja, esse era um livro escrito por dentro e por fora, está lá no versículos 2:10. Sendo, porém, que aqui no caso de Ezequiel,
O livro está hermeticamente fechado com 7 selos. E ninguém consegue abri-lo da mesma forma que aqui no livro do Apocalipse, né? Então, a dispensação da graça começou com a morte e ressurreição de Cristo e terminará em sua plenitude com o arrebatamento da igreja. Mas é evidente que uma dispensação sempre entrou na outra. É como se fosse uma passagem de bastão, né? De uma dispensação para outra. Assim, para nós, restritamente falando, a dispensação da graça terminará sua missão completa no capítulo 8, 5 deste livro do Apocalipse, que nós vamos ver para frente, né? Para nós, esse livro selado contém as mensagens e visões desenvolvidas nos capítulos que eu citei, né? 6, de 1 a 17, e 8, de 1 a 8. E então a seguir aparece depois que introduz outra sessão na sequência dos julgamentos. A partir daí, então, aparece apenas 2 dispositivos na salvação da pessoa humana: a fé e o sangue do Cordeiro. Então a graça já cumpriu sua missão, conforme o capítulo 12, 11, 14, 12, etc. Bom, então aqui, para encerrar, eu vou dizer que quanto à selagem dos antigos rolos, observemos vários outros pontos de vista, né? Aqui nós vamos desdobrar um pouquinho. O primeiro ponto de vista é, segundo o comentário de Charles, as leis romanas só aceitavam um testemunho se estivesse selado com 7 selos e confirmado por 7 testemunhas. Veja como era, né? O segundo destaque aqui, o segundo ponto de vista é, conforme o hábito da época, os escritos eram feitos em papiro ou pergaminho. A parte escrita deixava em cada um dos 4 lados a margem de 6 centímetros. Quando necessário, mais de uma folha, elas eram colocadas horizontalmente, formando uma faixa em cujos extremos se fixava um cilindro de madeira para suporte. O Apocalipse ocuparia uma faixa de 4,6 metros. Calculando a grosso modo aqui, nós podemos dizer que a largura da folha no pairo era ligeiramente menor que sua altura, 25 centímetros aproximadamente. Entre os mais antigos manuscritos do Novo Testamento, conta-se 10 folhas do Apocalipse, e no tocante à selagem em si, era comum, sempre que se fazia mister ou necessário, né, resguardar o conteúdo do rolo de pessoa não autorizada a conhecê-lo. Ela podia efetuar-se de 2 maneiras. Vamos lá. A determinada pelas leis romanas, isso é, mandavam passar 7 cordões, amarrá-los e selar com 7 nós bem apertados. A outra maneira era a selagem sucessiva. Escrevia-se uma parte, enrolava-se aquela porção e selava-se. Escrevia-se mais um pouco e selava-se novamente. Provavelmente esta foi adotada no livro em foco, pois os selos foram abertos sucessivamente, como veremos mais tarde, né, no capítulo 6. Então é isso que nós temos como destaque do capítulo 5, versículo 1, né? Que à destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Imagine a visão que João teve desse livro, né? Para ele testemunhar dessa forma, então, para nós hoje, e vendo também que a revelação da Bíblia é progressiva e nós vamos conhecendo passo a passo, né? Tanto que lá em Daniel foi orientado, né, que ele selasse o livro, que nos tempos do fim nós conheceríamos então as revelações, né? Como estamos conhecendo agora através então do livro do Apocalipse. E lembre-se, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele vive e reina para sempre. Eu sei que você gostou dessa mensagem, curta, compartilha, distribua para os seus colegas, né, aqueles que querem estudar, que querem conhecer a palavra, e leia. Leia o livro do Apocalipse que você vai ver que maravilha, né? Deus abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima.